Muito boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais um painel da ABIMED. Meu nome é Silvio Garcia, sou gerente de Relações Institucionais e Governamentais da ABIMED e para mim é um privilégio e uma honra estar apresentando aqui o painel Panorama da Cirurgia Robótica, Aplicações à Oncologia e Benefícios Clínicos. E para apresentar esse painel e falar sobre o tema, nós temos hoje nosso convidado, Dr. Rafael Vaz Pandini. Ele é cirurgião geral e coloproctologista pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, título de especialista em cirurgia geral pelo Colégio Brasileiro de Cirurgiões, título de especialista em coloproctologia pela Sociedade Brasileira de Coloproctologia, certificação robótica pelo Hospital Israelita Albert Einstein. Por favor, Dr. Rafael, o palco é seu. Muito obrigado pelo convite, a comissão é da ABIMED, muito obrigado ao convite também do pessoal da Stratner. Bom, o que nós vamos falar um pouquinho então hoje, né? A ideia é mostrar as aplicações da cirurgia robótica no contexto da cirurgia oncológica, né? E aqui a minha especialidade sendo coloproctologista é a cirurgia do câncer do intestino e do reto. Mas eu vou passar um pouco sobre algumas outras especialidades e muito o que a plataforma faz e por que ela veio e as vantagens que a gente tem visto no emprego, né, nesse assunto. Eu não tenho nenhum conflito de interesse. Bom, primeiro a gente tem que entender que a plataforma robótica não é uma cirurgia autônoma. Ela é sim dependente de um cirurgião para operar, ou seja, a gente mantém o cirurgião como o ator principal desse procedimento. Ela é composta então de um carro que fica conectado ao paciente, que chama carro do paciente, a torre de visão, onde a tecnologia das energias, né, a tela, o touchscreen fica disponível para o auxiliar ver e para a equipe trabalhar ali, conectar os cabos e tudo mais para o funcionamento do robô, e o cirurgião ele fica sentado num console, ou seja, ele opera à distância. Quem vai estar ao lado do paciente é o cirurgião assistente. E como é que funciona? Então aqui a gente vê uma aplicação de uma cirurgia nossa lá no Hospital Albert Einstein. O robô ele fica conectado e assim que o paciente, a gente executa os movimentos. Deixa eu ver aqui. Só os vídeos não estão passando. Guilherme, vê se o vídeo está passando, por favor. Oi. A gente vai testar aqui. Eu vou um pouquinho, aí se você quiser ver, aí a gente volta aqui porque é legal mostrar. Então a gente vai mostrar, mas basicamente é quando a gente faz o movimento no console, que é esse ao meio, né, a gente tem a reprodução do movimento no paciente, né, no carro do paciente. E o que é esses movimentos? Quais são as vantagens da gente produzir esses movimentos? Uma cirurgia que a gente também chama de cirurgia minimamente invasiva é a laparoscopia, na qual a gente opera com pinças, né? Então a laparoscopia a gente usa pinças, no qual não tem articulação. Então o robô ele traz essa articulação, né, de liberdade de movimento. A gente tem até 7 graus de liberdade, então funciona como um punho, certo? E a gente vai ter movimentos precisos. Por quê? Porque o robô ele diminui o tremor e você calcula o movimento. Então, se eu faço um movimento de 6 centímetros de amplitude, ele produz, você configura, ele produz um de 2 centímetros. Então, o movimento é mais preciso, menor. Então, a gente consegue fazer movimentos mais ajustados, né? E o que mais a gente tem na plataforma robótica? Bom, a gente tem uma melhor qualidade da visão. A visão é 3D em alta resolução, então a gente entende que a gente compara muito com a laparoscopia. A laparoscopia, o set precisa ser especializado, a gente opera com óculos, tem uma dificuldade às vezes de adaptação quando você muda de ângulo com a tela, né, que o olho precisa adaptar. Então se você está olhando às vezes numa tela 3D de óculos, se você move para a lateral, você demora alguns segundos para voltar ao 3D. No robô não tem isso, tudo é bem dinâmico, você está com o rosto e os olhos no console. Existem tecnologias aplicadas em softwares, então a gente usa softwares às vezes de navegação, de verde de cianina, que vou explicar um pouquinho mais para frente, para ver vascularização, né? Além da possibilidade, como a gente mostra aqui, de um duplo console. Então, se a gente quer treinar o nosso cirurgião residente, a gente trabalha com um grupo de residente, né? Eu sou preceptor, a gente educa o residente ele está com as pinças operando laparoscopia,
se você precisa entrar, assumir alguma coisa, você tem que pedir para ele dar licença, pegar as pinças, existe um tempo nisso para acontecer, e nesse momento vai estar o sangramento acontecendo e você vai pegar um cenário um pouco pior. Com o duplo console, basicamente o cirurgião, que é o preceptor, ele interrompe a movimentação do cirurgião em treinamento e ele assume instantaneamente. Então é bem interessante essa possibilidade de ampliar os treinamentos. Então aqui, vamos ver se esse vídeo vai rodar. A gente testou antes, o Guilherme vai arrumar isso para nós, mas eu vou mostrar depois esses vídeos todos, dá para a gente mostrar e a gente seguir com o conteúdo sobre a precisão do robô. Aqui é uma sutura numa uva, né? Ótimo. Então aqui, ó, só mostrando a delicadeza, isso é uma uva, tá? A gente simulando uma próstata. Então a delicadeza que é o movimento de ponta. Então a endossutura é uma das vantagens absurdas que a robótica trouxe. Porque você tem esse movimento igual ao da mão, né, interno, então a gente consegue fazer essa sutura bem delicada, né, e com movimento, ó, sem tremor, não acontece o tremor. Mesmo se o cirurgião tremer, esse movimento ele vai ser suprimido lá dentro da barriga. Então aqui mostrando uma navegação, a gente consegue desenhar, isso aqui a gente consegue marcar linfonodos, utilizar a técnica, identificar tumores, linfonodos que a gente não acharia, assim, teria que ressecar, fazer uma ressecção ampla com a tecnologia que já vem no robô, né? Vou ver se a gente consegue passar, se o Guilherme consegue passar esse vídeo também, Guilherme. Não sei se ele vai conseguir passar esse vídeo. Mas eles voltando, mas bom que a gente já sabe que a gente vai conseguir ver todos os nossos vídeos. Que mais, né? Bom, outras questões, a gente sempre usa pinças que a gente fala, energias avançadas. O que são? São pinças onde a gente adiciona tecnologia para fazer o que a tesoura fria faria. Né? Então, o que a gente conhece mais clássico na cirurgia aberta é o elétrico, né? Saiu daquele corte frio para existir um corte com uma energia monopolar elétrica na ponta. Então, mas essa corrente elétrica, ela passa pelo paciente, né? Então, e sai pela placa, por isso a importância da placa também, posicionamento e tudo. Essa é uma energia monopolar que a gente possui no robô, né? Então, a gente usa essa tecnologia, essa cirurgia monopolar também, só que o robô ele traz outras pinças na qual a gente pode adicionar segurança, né, e qualidade à cirurgia. Então, essa que no meio, por exemplo, isso chama um vessel sealer. As energias que passam é uma energia bipolar avançada que ela fica condensada aqui nessa região. Então isso evita de que uma alça queime e tudo mais. Essa tecnologia ela é amplificada graças aos geradores que os robôs têm. Então a gente tem essa tecnologia também na laparoscopia. Contudo, graças aos geradores mais modernos, essa tecnologia robótica ela vem sendo, então, o tempo de aplicação, a energia, a eficácia da coagulação e do corte é algo surpreendente e é uma tecnologia de ponta mesmo. Outra coisa que a gente olha aqui do lado, muitas vezes a gente precisa seccionar o intestino, né? A gente corta ele e grampeia, né? Ou mesmo na cirurgia torácica, um brônquio, ou mesmo vasos, né? E a gente usa esses grampeadores, isso chamam endogrampeadores, né? Então o que esse grampeador faz? Ele vai correr uma carga, que eu vou mostrar ali, vai cortar e vai grampear ao mesmo tempo. E a gente faz isso na cirurgia robótica com mais liberdade de movimento. Então a gente consegue articular e quem controla isso é o cirurgião. Se a gente usa essa tecnologia de laparoscopia durante uma cirurgia robótica, vai ter que ser auxiliar. Então o cirurgião poder ter essa tecnologia, a leitura do tecido é uma vantagem muito grande que a gente adiciona também na cirurgia. Tudo que você deixar com o cirurgião principal, em teoria a gente prefere, né? Os cirurgiões principais preferem ter a cirurgia mais na mão deles. Embora tenha equipes excelentes que às vezes o auxiliar mas em teoria o cirurgião gosta de ter o máximo do controle. Então aqui só mostrando o tipo de dispersão, né? Como a gente vê que essas tecnologias, isso aqui também é uma selagem em baixa temperatura, ou seja, ele disseca, ele queima o tecido e corta ao mesmo tempo, e a gente consegue ver bem
como a quantidade de calor é bem menor do que uma pinça clássica de energia avançada, né? Isso faz o quê? Se encostar numa alça do lado ou se encostar em algum órgão no vaso, não vai furar, não vai machucar. Então tudo isso são tecnologias que a gente vai tendo como disposição para a gente executar nossas cirurgias. Aí agora eu acho que é interessante que vai ter uma sequência de vídeo, e então é legal, que eu vou mostrar essas tecnologias para vocês. Ótimo, então aqui é um intestino que foi seccionado, esse verde de indocianina ele serve para ver a vascularização, uma das coisas. Esse é o grampeador que eu disse, como o movimento dele, ele encaixa, ele faz e tudo é o cirurgião, então ele consegue adaptar, né, para fazer a execução do grampeamento. Isso tudo ele do console. Essa é aquela outra pinça que eu falei, o Vessel Sealer, é uma pinça que a gente tem uma energia avançada, ela queima e aí depois você dispara uma lâmina. Então você vê que a cirurgia não tem uma gotinha de sangue aqui, né? A gente consegue fazer a cirurgia com uma hemostasia avançada muito eficiente. Aqui é uma veia que chama veia mesentérica inferior, a gente liga ela de uma vez, geralmente na cirurgia a gente clipa, amarra, com essa pinça dá para transeccionar ela com segurança, né? Então ela também funciona, repara como a gente angula, isso não é possível na cirurgia com laparoscopia, né? Então a gente ganhou alguns movimentos da cirurgia aberta com a cirurgia robótica. Então a gente pôde ganhar muito de trazer esses detalhes, esses movimentos da cirurgia aberta que a gente não tinha antes. A gente tinha que seguir alguns movimentos na laparoscopia limitados mesmo, por causa que a pinça ela entra por trocates e fica angular, e tem um ângulo fixo dela, você não consegue dobrar a ponta, né? Então aqui é só completando, como toda cirurgia ela ocorre sem nenhum tipo de sangramento. Geralmente esse aqui é um epíplomo, na hora que a gente vai transeccionando com uma energia monopolar, que é aquela da placa, existe um pouco de sangramento, né? Isso. E onde a gente vai usar a cirurgia robótica, né? Então aqui, no contexto que a gente vai conversar hoje, é nas cirurgias oncológicas, né? Como eu disse, eu vou falar um pouco mais da minha área, mas a gente vai até mostrar alguns exemplos em outras áreas importantes da cirurgia, onde existe a aplicação da cirurgia robótica. Mas por que a cirurgia do câncer especificamente? A maioria dos tumores, né, na maioria do câncer de órgão sólido, né, câncer de estômago, de reto, de rim, né, de próstata, de endométrio, vários desses cânceres, o tratamento é a cirurgia, o padrão ouro. Então a gente vai precisar fazer a cirurgia. A gente pode fazer químio, pode fazer rádio, mas basicamente o tratamento curativo da doença oncológica ainda se baseia no câncer, na cirurgia, ainda se baseia. Então o cirurgião ele é a peça-chave, inclusive reuniões multidisciplinares. Quem acaba definindo a última palavra, uma conduta, é o cirurgião em geral. Na maioria dos centros a gente vê isso, porque ele que é a cirurgia muito vai estar baseada na cura através dele, né? Obviamente que existem vários cenários e situações que a gente não vai entrar aqui. E outro motivo da aplicação da robótica na cirurgia oncológica, porque já existem evidências de que essa plataforma traz vantagens e traz inúmeros benefícios. Então a gente vai discutir um pouco deles, né? Existem muitas vantagens frente à cirurgia aberta, existem várias semelhanças com a cirurgia laparoscópica e existem vantagens frente à cirurgia laparoscópica, né? Bom, então só um exemplo aqui. Que eu vou mostrar, essas regiões, como a gente fala, pelve, que é entre estruturas ósseas, cabeça e pescoço, que a gente vai cavidade oral, a gente consegue, com o robô, ter acessos a áreas menores e mais difíceis de movimento, porque um conceito da cirurgia oncológica é você fazer a cirurgia uma vez só, ou seja, você precisa remover todo o tumor sem deixar ele resquícios dele, né? Então isso chama margem de cirurgia, né? Então a gente precisa fazer a cirurgia com margem zero, né? A gente fala R0. Então prepare como o robô
né? A gente vai olhar aqui, ele entra aqui a epiglote é dentro da garganta, tá? Então um tumor na base da língua aqui. Então, graças às pinças serem articuladas, pequenas, assim, você conseguir entrar, você consegue fazer a dissecção, porque você precisa dar uma margem. Se você erra 1 milímetro aqui, é o suficiente para a margem vir comprometida, a gente fala. Então, a cirurgia oncológica, ela necessita ser completa. Uma ressecção oncológica é aquela que não sobra tumor sólido ali local e você resseca o máximo de gânglios, que chamam linfonodos, tá? Então isso é um conceito importante. Como a robótica consegue alguns acessos em lugares menores, difíceis, a gente vai ter essas vantagens. Pode passar o próximo vídeo também. Aqui é um exemplo na urologia, como eu disse, aqui a próstata foi removida e a gente precisa dar um ponto entre a bexiga e a uretra que está aqui no fundo, aqui é uma sonda. Então, fazer isso por videolaparoscopia com uma pinça que não dobra, que você precisa pegar várias vezes, dar inúmeros pontos, é muito trabalhoso. Então, a robótica ela vai ganhar tempo nessa parte da cirurgia, ela vai te dar precisão, repara como o movimento é preciso. Você tem o uso de um porta-agulhas na mão direita aqui, uma outra pinça, você consegue pegar o tecido, o movimento é semelhante da cirurgia. Então, esse ângulo na pelve é muito difícil fazer por laparoscopia. Existe o caso da gente estar operando e não ter a plataforma robótica, o cirurgião não conseguiu acessar lá embaixo, ele teve que ele não pôde fazer a costura às vezes e deixou uma sonda só, uma cistostomia. Não era um câncer de próstata, era uma fístula, enfim. Mas a gente vê que o robô ele consegue penetrar então nesses espaços profundos, você consegue dar os ângulos da sutura. Então, tanto para a dissecção como para a reconstrução, ele vai ter essas vantagens. Isso aqui, para o urologista, é algo que não é discutível mais. A vantagem em termos de ergonomia, qualidade, preservação nervosa, resultados pós-operatórios em termos ainda oncológicos está sendo muito estudado, não existe tanta evidência, mas existe nessa recuperação em termos de potência sexual, em termos de a gente ter menor incontinência também urinária. Né? Então, repara, pode passar o próximo, por favor? Então, na cirurgia torácica, novamente, a gente vai mostrar as vantagens. Isso aqui já é a gente consegue colocar a energia, escolher qual pinça a gente vai ter a energia monopolar ou bipolar. Então, a gente pode ter duas energias. Geralmente, numa cirurgia laparoscópica, é difícil a gente operar com duas energias na mesma mão. Na cirurgia robótica, basicamente, a gente seleciona qual pinça a gente quer. Pode colocar um monopolar, um bipolar na mão, pode inverter. A gente tem uma liberdade de decisões, né, para ter técnicas avançadas muito grande. E aqui é o que eu falei, ele está tirando cortou ali. Um linfonodo, que é uma coisinha. Aqui agora a gente mudou de cirurgia, essa é uma esterectomia. Então a gente também vê uma aplicação, principalmente para o câncer de endométrio, tá? Alguns outros cânceres onde a gente precisa operar como ovário, que existe uma citorredução onde a gente precisa operar em vários quadrantes, a gente tem uma aplicação. Então reparem como o robô funciona, ele executa os movimentos fora do console ele no console, né? E aí reproduz exatamente em tempo real dentro do abdômen. Então, repare com a mão esquerda que eu falei, ele vai cauterizando e com a direita ele já vai cortando e cauterizando, não sangra também. Então a gente tem uma gama de possibilidades desse ângulo, ele consegue graças a que ele quebrou a mão ali à esquerda. Então esse tipo de dissecção vai ter um benefício porque você vai ganhar essa liberdade de movimento na cirurgia. Né? Aqui é só a vagina, onde a gente abre a vagina no final da esterectomia, mostrando então um pouco dessa aplicação da cirurgia pélvica. A gente viu na cirurgia de cabeça e pescoço, viu um pouquinho da torácica, tinha depois a gente pode voltar. Aqui é a artéria uterina, então a gente consegue ter uma precisão nessa dissecção. Tem um vaso logo embaixo e ela não acontece. Bom, esse outro caso aqui, só para a gente ilustrar, um caso de câncer de estômago. Então eu trouxe aqui para mostrar como essa pinça, a gente consegue, mesmo ela parecendo ser maior e romba, a gente tem essa capacidade desses movimentos precisos.
e de hemostasia, repare os vasos que a gente tem que fazer a linfadenectomia, não pode, a gente mantém essa vascularização, então a dissecção ela é cadenciada, lembrar que a gente tem a possibilidade de usar 3 braços, né? Então o que faz? O cirurgião ele controla 3 braços durante a cirurgia. Ele controla 2 simultaneamente e uma terceira ele vai trocando e reposicionando. Isso permite com que ele mantenha a cirurgia estática. Repara, a ótica sempre está no mesmo lugar. Isso não acontece quando você opera pela laparoscopia. Um câmera ele fica apontando onde você precisa operar. Aquele terceiro braço é do seu auxiliar também. Aí o auxiliar ele costuma cansar, ele pode não ter experiência, ele pode ficar desanimado com a cirurgia, ele pode ficar preocupado com outro cenário. Então o cirurgião, quando ele tem um auxiliar, ele precisa sempre estar trazendo às vezes o seu colega para a cirurgia e tudo mais. Ele tendo isso a possibilidade dele movimentar, ele vai exatamente escolher onde ele quer pegar a apresentação. Isso até mais para frente pode se discutir a necessidade de um auxiliar menos, inclusive é uma pessoa menos em termos de custo de equipe médica, né? E aí para o reto, que é a nossa parte, porque existe essa vantagem para o câncer de reto? Porque, repare que a cirurgia na pelve, então, ela é contida num compartimento ósseo. Não tem como a gente ganhar espaço dentro dessa cavidade óssea. Então a gente é limitado por espaço. Então repare que aqui é a parede pélvica, aqui inferior, e a gente precisa entrar com a nossa plataforma, com a dissecção, e fazer uma dissecção bem precisa. Se a gente vem aqui, é uma face que chama endopélvica, está errado. Se a gente vem aqui, a gente viola o tumor. Então a dissecção é exatamente numa face que chama face mesorretal. Ela separa a face endopélvica. Então essas dissecções na pelve, elas são dissecções finas e delicadas que devem seguir rigorosamente a técnica da excisão total do mesorreto. Quando a gente quebra uma técnica, né, é onde você incorre com a recidiva local e os maiores problemas. Então a gente sabe que, igual como eu falei, assim, o tratamento é a cirurgia na maioria das vezes e na qualidade da cirurgia. Então a gente sabe que centros especializados de tratamento para câncer têm índices melhores de sobrevida, têm índices melhores de recidiva, menor recidiva. Então isso não só pelo cirurgião, mas quando ele dispõe de tecnologias adequadas para a cirurgia, vai ter obviamente um impacto, né? Quando a gente olha então para o câncer de reto, existe uma vasta literatura, principalmente para próstata e para reto, né? E a gente vai falar em alguns cenários. Por quê? Porque essas regiões, a dificuldade da cirurgia implica na qualidade e na qualidade oncológica. Então, se você adiciona uma ferramenta onde você consegue operar melhor, você vai ganhar qualidade oncológica. Então, entrar na pelve, dissecar espaços pequenos, hemostasiar, diminuir o sangramento, esse risco, você no final vai fazer uma cirurgia melhor. E para isso o benefício vai existir. E alguns estudos mostram isso. Então, quando a gente vê esses estudos, o que são estudos? A gente separa em níveis de evidência estudos, né? Então, existem estudos bons, existe a que menos vale é a opinião do especialista. Então, o que mais vale são estudos prospectivos, randomizados, e quando a gente junta vários estudos prospectivos randomizados em meta-análise. Então, a gente compara vários estudos semelhantes, né, para poder ver se existe uma evidência científica para suportar aquilo. E a segunda questão é que algumas coisas são verdades. Outras coisas precisam de tempo para se provarem que são verdades e evidências. Então, muito da sensação e da qualidade da cirurgia robótica que vem do cirurgião, várias não foram provadas e tem umas que jamais serão provadas, porque é uma sensação, é uma questão observacional, técnica e pessoal. Mas as que a gente consegue medir através de estudos, a gente tenta. Outras a gente não vai conseguir fazer isso tão bem, vai ficar como algumas opiniões pessoais mesmo de especialista. E é assim que faz, não existe certeza na medicina, né? Então, quando a gente compara esses estudos, que basicamente aqui é um resumo, né? Não é um cenário de congresso, mas a cirurgia robótica a gente faz a gente compara tanto com a aberta, né? Que a gente faz esse grupo de cirurgia minimamente invasivas, que são cirurgias na qual a gente não faz cortes grandes e utiliza instrumentos, basicamente a laparoscopia robótica.
E todas essas vantagens já são conhecidas porque elas vêm da cirurgia minimamente invasiva, lá da laparoscopia 20 anos atrás, 10, 15 anos atrás, né? Que é menor perda sanguínea, um tempo de internação muito menor, maior recuperação, menor dor pós-operatória, menor infecção, porque você vai ter que fazer um corte para tirar o tumor, né? Mas antes você fazia um corte para fazer a cirurgia inteira, então era um corte 3, 4 vezes maior, né? Outra questão, quando a gente vai então comparando a robótica, a laparoscopia, lembra que eu falei que fazendo a cirurgia mais delicada, mais precisa, você vai deixando menos tumor, esses tumores bem baixos, distais, de reto, às vezes você fura ele, entendeu? Você compromete a sua dissecção. E os estudos mostram uma tendência a ter menor margem circunferencial comprometida, além de questões de menor tempo de internação, reintrodução de dieta, mas quando a gente compara, né, com a convencional, estatisticamente, né, o intervalo é bem menor, né, de 2 dias para metade de um dia mesmo. Então, assim, existe muito estudo ainda, precisa ver. Os cirurgiões precisam melhorar a técnica dele robótica, porque nem todo mundo faz, principalmente em países subdesenvolvidos, né, em países desenvolvidos já estão uma migração muito maior, nos Estados Unidos. Então, isso aqui também vai ser melhor avaliado se o cirurgião começar a melhorar a parte dele técnica e ter mais casos para poder fazer mais estudos, né? Quando a gente vai para a cirurgia coloretal, que é um pouquinho mais alto, as evidências são principalmente para essa recuperação mais precoce, né? Oncologicamente, ainda não existe uma evidência grande de falar que a cirurgia robótica vai curar mais ou vai diminuir esse recidivo, porque é dependente do cirurgião, como a gente tem espaço, tudo, outro tipo de cirurgia, a gente adiciona muito, às vezes, segurança, menor sangramento, conforto, técnica mais aprimorada, e essas coisas não são muito avaliáveis, né? A gente sabe quando quem gosta de uma arte marcial, um esporte, a gente vê um movimento, a gente fala, nossa, esse movimento é um kata perfeito. Outro, você acha, não, esse movimento não foi tão bom. E não tem como apurar isso, porque não existe uma avaliação. Assim, é um júri que faz tanto que sabe avaliar, né? Então é uma avaliação interpessoal, né? De especialista. Então só o especialista às vezes vai conseguir ver, não vai ter um aparelho ou mesmo um questionário para avaliar se a cirurgia ou se se o movimento foi melhor ou não, né? Então isso tudo tem esse impacto, né? Da próstata também é um outro ponto, né, da cirurgia que a gente sabe que tem benefícios já reais, indiscutíveis. Principalmente quando a gente olha os estudos, para essa questão do pós-operatório, né, das sequelas. Então, a incontinência urinária, que isso impacta muito na qualidade de vida, então aqui a gente vê a qualidade de vida principalmente. Outra questão é a impotência sexual, né, mostrando que o índice de impotência sexual nessa meta-análise foi 1/4 dos pacientes operados, enquanto que para a cirurgia laparoscópica foi 1/3. Então isso é bastante. Quem se preocupa com impotência sexual, aquela pessoa, você oferecer essa margem de porcentagem é muito, né? 10% na cirurgia é muito para a medicina, né? Uma cirurgia que tem 3% de 3% de chance de dar errado, uma cirurgia de 10% de chance de dar errado é um abismo de diferença para a gente que trata com a vida, a cirurgia e tudo mais. É um abismo mesmo, né? Isso, além de ser 3 vezes maior, né? Então, parece que são porcentagens pequenas, mas para a questão de médica, a gente tende a querer levar ao máximo perto do zero. Óbvio que não vai acontecer isso na medicina, né? Então, para a cirurgia robótica, que a gente falou da cirurgia torácica, esse estudo também é de um colega, esse artigo nosso lá do Hospital Israelita Albert Einstein, e ele mostra que as vantagens da cirurgia são principalmente para casos complexos, né? Como a gente vai precisar fazer uma dissecção fina, vai ressecar mais linfonodos, um linfonodo que está mais longe, perto dos grandes vasos ou dos brônquios, e aí a gente consegue com a cirurgia robótica ter essa dissecção, essa cirurgia confiável graças aos aparelhos de hemostasia, secção, corte de hélice, né? A gente tem então esse acesso a cirurgias que na laparoscopia o cirurgião não ficaria confortável em operar, e na robótica ele vai ter alguns movimentos que vão adicionar ele, né? Então ele é um grande especialista no assunto.
E essas são as principais. E essa questão de digitalização de cirurgia. A gente pode ver vascularização, pode ver anatomia, né? Voltando daquele primeiro vídeo sobre a cirurgia orofaringe, o robô, então, também mostra resultado principalmente nessa melhoria para casos difíceis, né? Então essa margem cirúrgica, ela é definitiva. Pode ver, todo mundo que é cirurgião, o seu primeiro impacto na recidiva local ou na má qualidade é se você deixou o tumor ali, se ele não foi 100% removido. E essa margem não é macroscópica, muitas vezes é micro, é o patologista que vai dizer isso. Então você acha que você está fazendo a cirurgia, você não conseguiu ali no momento dar o ângulo melhor, aquele ali pode ser o suficiente para não ter ressecado 100% do tumor de forma microscópica e aí vai incorrer numa recidiva local, né, que ele vai voltar. Então, para esses casos difíceis que já foram operados, né, que ele fala que o tumor voltou, o robô, por essa vantagem de acesso e tal, pode ser até, tem tendências a ser melhor que reirradiar ou fazer a cirurgia aberta. Então, é uma plataforma que a gente vê que traz essas vantagens, né? E por último, agora a gente tem os empecilhos óbvios do custo do acesso, isso é inegável, mas que existem várias estratégias de acessar a robótica, né? Existem várias plataformas já no país, inúmeras já disponíveis em centros, inclusive centros do SUS, né? Universidades e tudo. Óbvio que existe, além da implementação, a gente precisa dos insumos, então há estratégias para que esses insumos cheguem nas regiões onde já tem o robô, talvez o jeito mais inteligente, né? Porque já existe a plataforma espalhada, só que ela está subutilizada por causa dos insumos não estarem disponíveis. Então às vezes está o robô, mas ele está parado. Então isso é uma das dificuldades de acesso, né? Esse custo-efetividade. A gente tem essa tendência no início de ter uma cirurgia maior, um tempo maior, isso os estudos mostram também, por causa que existe uma curva de aprendizado, o robô precisa ser docado, mas isso ao longo do tempo tem uma diminuição e você aumenta a qualidade da cirurgia. Então algo que se você vai fazer uma cirurgia que tem muita sutura, com certeza o tempo que você pôs o robô, docou ele, que chama docar, né, colocar no paciente, você vai e ganha aquela parte da sutura, você compensa isso, né? Então, obviamente, cada um vai ter um benefício e um malefício, a gente vai avaliando, né? E basicamente era isso que eu queria falar com vocês, né? Espero que tenha sido útil, né? Falar um pouquinho sobre a cirurgia robótica, tem bastante coisa, estou à disposição a perguntas. Obrigado. Doutor, o senhor sabe que assistindo a sua palestra, a gente sente um pouco de orgulho enquanto a ABIMED de representar esse setor de tecnologia voltada para a saúde, alta tecnologia. E uma das nossas missões, a ABIMED, é garantir à população acesso a essa tecnologia, porque muitos dizem que tecnologia que salvam vidas, né? Mas na verdade, doutor, é o senhor que salva a vida lá em sinergia com a máquina. Por isso, senhoras e senhores, doutor Rafael Vazan Pandini. Obrigado. Obrigado, pessoal. Continue nos acompanhando nos painéis da ABIMED na programação hospitalar.